Olá, estudante. Esse é o nosso terceiro módulo da disciplina de Física Mecânica. Aqui nós vamos tratar hoje o movimento retilíneo e uniformemente variado. Continuando, então, o nosso estudo de movimentos, que se iniciou nos módulos anteriores, com a descrição das grandezas físicas associadas ao movimento, estabelecimento de um referencial, e como estudo do movimento retilíneo e uniforme, aquele que acontece com velocidade constante e sem que haja uma aceleração. Então, hoje nós iniciamos um estudo diferente, onde a gente pode estabelecer agora mudanças de velocidade. A velocidade pode aumentar ou pode diminuir, em consequência da existência de uma aceleração. Então, nós vamos fazer algo bem parecido com o que a gente fez nos últimos módulos, em especial no último módulo, falando a respeito do movimento uniforme, estabelecendo uma comparação, tanto com relação às características do movimento, quanto com relação às equações que são analisadas naquele movimento e no que nós vamos estudar hoje. Então, introduzindo aí o movimento retilíneo e uniformemente variado para vocês, nós temos aí, então, as características principais desse movimento, sendo a existência agora de uma aceleração, Então, existe a possibilidade que haja mudança na velocidade e, em consequência disso, a velocidade agora é variável. Então, o móvel pode aumentar a sua velocidade ou diminuir a sua velocidade. Para a gente poder entender um pouco melhor, a aceleração ela é uma grandeza física que mostra a rapidez com que um objeto aumenta ou diminui a sua velocidade. Então, quanto mais rapidamente essa mudança na velocidade acontece, maior é a sua aceleração, e quanto mais lentamente essa variação acontece, menor é a sua aceleração. Essa definição é muito parecida com a definição de velocidade, só que lá nós falávamos em mudança na posição, e aqui nós estamos falando em mudança no valor da velocidade. Então, a essência é parecida para a definição, mas dentro de contextos diferentes. A velocidade você analisa mudanças de posição, na aceleração você analisa mudanças no valor da velocidade. De forma matemática, a definição é bem parecida também. Então, a aceleração média ela é definida como uma variação na velocidade dividida por uma variação no tempo. De forma parecida com o que a gente fazia na definição de velocidade média, que era uma variação na posição dividida por uma variação no tempo. Então, a aceleração média, ela pode ser definida como uma mudança na velocidade dividida por uma mudança no tempo, e de forma um pouco mais aberta a expressão, a velocidade final menos a velocidade inicial, dividida pelo tempo final menos o tempo inicial. Como nesse movimento a aceleração não sofre mudança no seu valor, então a aceleração em cada instante do movimento é igual à velocidade média, igual à aceleração média. Então, nós podemos tratar aqui tanto a aceleração instantânea como a aceleração média dentro de um mesmo contexto. Então, para efeitos de simplificar, o que nós vamos escrever a partir de agora, onde nós analisaríamos a aceleração média, nós vamos tratar como a aceleração instantânea. Do ponto de vista gráfico, e o gráfico é uma das análises que a gente faz dentro do movimento, o gráfico da aceleração ele é bem simples, ele é uma reta horizontal paralela ao eixo do tempo, representado aí por essa curva vermelha, no caso do gráfico à esquerda, acima do eixo do tempo, e abaixo do eixo do tempo, no caso da figura à direita. Então, observe que à medida que o tempo passa, em qualquer um dos gráficos que a gente analisa, o valor da aceleração permanece constante, ou seja, ele não aumenta e nem diminui. Então, se o movimento acontece com uma aceleração de 2 metros por segundo ao quadrado, significa que essa aceleração vai ser mantida do início ao fim do movimento, então ela não aumenta, também não diminui. Do ponto de vista do gráfico, desse movimento, existe uma propriedade importante que nós podemos destacar aqui, que vai ser analisada também dentro do contexto do gráfico da velocidade em função do tempo, mas aqui em específico, para o caso da aceleração, nós temos uma propriedade que diz que a área do gráfico da velocidade em função do tempo, ela corresponde à variação da velocidade do objeto. Então, eu posso determinar a variação na velocidade do objeto, multiplicando a aceleração pelo tempo. No caso do gráfico, isso corresponde ao calcular uma área, da aceleração em função do tempo. Então, essa área do gráfico, mostrada aqui na figura, por esse tracejado vermelho, corresponde, então, à variação da velocidade que o móvel vai apresentar durante o seu movimento.
Então, se nós olhamos aí para o movimento retilíneo uniformemente variado, né, o nosso objetivo agora é descrevê-lo do ponto de vista de uma equação. Então, nós vamos determinar aí a função horária da velocidade a partir da expressão da aceleração média. Então, a aceleração é a variação da velocidade sobre a variação do tempo, ou velocidade final menos a velocidade inicial, dividida pelo tempo final menos o tempo inicial. Fazendo a consideração de que a aceleração média pode ser representada pela aceleração instantânea, porque a aceleração é constante, e de que o tempo inicial é zero, né? Porque nós estamos considerando que zeramos o cronômetro no início do movimento. Então, essa equação ela pode ser reescrita como a aceleração é a velocidade final menos a velocidade inicial dividida pelo tempo. Se a gente multiplicar cruzado, né, para rearranjar a equação, a velocidade final menos a velocidade inicial vai ser igual à aceleração vezes o tempo. Ou a gente pode melhorar isso aí e escrever que a velocidade no final vai ser a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo. Observe que essa equação ela é bem parecida com a equação que nós determinamos para o movimento retilíneo uniforme, só que lá nós tínhamos uma posição final igual a uma posição inicial mais uma velocidade vezes um tempo. Então, a equação do movimento retilíneo uniforme está representada aqui em verde, e a equação, né, horária para a velocidade, está representada aqui em preto e destacado em azul, para o movimento retilíneo e uniformemente variado. Então, essa é uma das equações que nós vamos utilizar, né, para descrever esse movimento. A equação que mostra como é que a velocidade se comporta ao longo do movimento. Dentro dessa equação, né, o que nós temos é V representa a velocidade final, expressa em metros por segundo, V0 representa a velocidade inicial, que é a velocidade que ele tem no início do movimento, também expresso em metros por segundo, A representa a aceleração, e T representa o tempo. Do ponto de vista gráfico, né, como essa equação é uma equação do primeiro grau, então o gráfico dela é uma reta que pode ser crescente ou decrescente. Então, no caso de uma aceleração positiva, né, maior do que zero, o gráfico vai ser uma reta crescente. E no caso de uma aceleração negativa, né, ou seja, com valores menores que zero, a gente vai ter um gráfico que é uma reta, só que agora decrescente. Então, com base nas análises, né, de velocidade para o movimento retilíneo uniformemente variado, é isso que a gente tem para analisar. Mas nós temos que lembrar que, como a gente tem uma velocidade, vai haver também uma mudança de posição. Então, haverá para esse movimento uma descrição da posição em função do tempo. Aqui, mais uma vez, nós vamos usar a propriedade gráfica, né, que foi mencionada antes, só que agora um gráfico da velocidade em função do tempo. E a propriedade aqui é que o gráfico, né, a área do gráfico da velocidade em função do tempo, ele nos dá a mudança de posição, né, o ΔS. Então, o ΔS que o móvel vai apresentar, ele é numericamente igual à área desse gráfico, né, da velocidade em função do tempo. Então, analisando dessa forma, a gente pode pensar aí em escrever para esse movimento, né, utilizando aí como exemplo a figura que foi mencionada no slide anterior, que a área desse gráfico, né, seria a área de um trapézio, e a área de um trapézio é dada pela base maior mais a base menor, tudo isso vezes a altura do trapézio dividido por 2. Se nós olharmos para o gráfico da velocidade em função do tempo, a base maior corresponde ao valor da velocidade final, a base menor à velocidade inicial, e a altura, né, desse trapézio corresponde à diferença de intervalo de tempo, né, que no nosso caso corresponde ao tempo que a gente está considerando o tempo inicial igual a zero. Então, na verdade, a nossa expressão ficaria, né, a velocidade final mais a velocidade inicial vezes o tempo dividido por 2. E isso é numericamente igual ao deslocamento, né, que a gente vai ter, que é representado aí pelo ΔS. Se a gente lembrar que a gente acabou de mencionar uma equação em que V igual a V0 mais AT, então eu posso trocar esse V de dentro do parêntese por V0 mais AT. Fazendo essa troca, a gente vai ter então que o ΔS vai ser V0 mais AT mais V0 vezes T dividido por 2, que na verdade dá V0T mais AT ao quadrado dividido por 2. E aí a gente chega, né, na função horária da posição em função do tempo para o movimento retilíneo uniformemente variado, que seria então um S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado dividido por 2. Observe que essa é uma função aí do segundo grau, né, e não mais do primeiro grau. Então, nós vamos discutir graficamente daqui a pouco.
Nessa equação que nós acabamos de determinar, né, o S é a posição final do objeto, dada em metros, S0 é a posição inicial, também dada em metros, V é a velocidade inicial dele, T é o tempo, a aceleração, né, dada em metros por segundo ao quadrado, e T o tempo novamente. Então, mais uma vez, né, lembrando, essa equação agora é uma função do segundo grau, né, porque o maior expoente aqui da nossa variável é 2, a gente tem aqui um termo com t elevado ao quadrado, então o gráfico dela vai ser uma parábola com concavidade voltada para cima ou para baixo. A concavidade vai ser voltada para cima quando a aceleração for positiva, né? Então, quando a aceleração for positiva, a gente vai perceber um gráfico com concavidade para cima. E, quando a aceleração for negativa, um gráfico com concavidade voltada para baixo. Com relação, então, né, a esse movimento, a gente tem aí a aceleração é uma constante, a velocidade é dada por uma relação de a velocidade inicial mais a aceleração vezes o tempo da velocidade final, e a posição final vai ser a posição inicial mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado, dividido por 2. É possível a gente mostrar, né, uma outra relação matemática para esse movimento que vem da junção dessas duas funções horárias. Então, quando eu isolo o tempo nessa primeira equação, né, V igual a V0 mais AT, e substituo nessa segunda, S igual a S0 mais V0T mais AT ao quadrado dividido por 2, a gente chega nessa relação matemática. V ao quadrado é igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes ΔS, que é a chamada equação de Torricelli. Essa equação de Torricelli é interessante porque ela nos permite analisar o movimento retilíneo uniformemente variado sem precisar nos preocupar com o tempo. Então, desde que a gente conheça, né, qual é o deslocamento efetuado pelo móvel e a sua velocidade, né, final, inicial e a aceleração, a gente consegue trabalhar com essa equação. Conhecendo 3 dessas informações, eu consigo determinar a quarta que estaria faltando, né? Então, a relação matemática, né, da equação de Torricelli é que a velocidade final ao quadrado é igual à velocidade inicial ao quadrado mais 2 vezes a aceleração vezes a distância percorrida pelo objeto. Eu espero que você tenha aproveitado esse material para compreender, né, as ideias e as equações do movimento retilíneo uniformemente variado. Qualquer dúvida, você pode me encaminhar um e-mail ou participar dos nossos atendimentos. Eu desejo a você bons estudos e até o nosso próximo encontro.